Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 7 em diante. A Bíblia fala a respeito da visão que Deus deu ao profeta. E nessa visão, Deus deu uma grande revelação para cada um de nós. Qual é a revelação que Deus nos dá através dessa visão? É isso que eu quero trazer para você aqui hoje. Capítulo 8, versículo 7 diz o seguinte. Vamos para a Bíblia? E levou-me à porta do átrio, então olhei. E eis que havia, o que, pessoal? Um buraco na parede. Isso era o que o profeta via. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia o quê? Isso ele não via. Havia uma porta. Versículo 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintadas na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Versículo 12. Então me disse, vistes, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel, quer dizer, o que o povo de Deus fazem nas trevas, quer dizer, as escuras, as escondidas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda outras maiores abominações do que estas que estes fazem. Aqui basta para nós. Preste atenção de que o versículo 12 é a lição para nós. O versículo 12 diz a Bíblia que existem pessoas que se dizem, que se julgam, que se denominam ser pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, mas que fazem essas duas interrogações. Primeiro, Deus não está olhando para a minha vida. E você acaba se esquecendo de que Deus, Ele esquadrinha o teu coração, Ele sonda a tua mente, Ele sabe o que você tem falado. Ele perguntou ao profeta em uma visão, profeta, o que é que você enxerga? O profeta viu o que, pessoal? Mas viu o que na parede? Só um buraquinho, só um furo. Às vezes você diz, pastor, Deus não está olhando para mim. O versículo diz, versículo 12, olha aí a última linha aí do versículo 12. Diz assim, o Senhor não nos vê, e o Senhor fez o quê? Me abandonou. Tem gente que está pensando exatamente isso, pastor, parece que Deus não olha para mim. Tudo para mim tem dado errado. Deus me abandonou, Deus me rejeitou, por que Deus não está me ajudando? Quem sabe essa não é a história de muitos, que você olha para a sua vida e você diz, pastor, eu não sei por que Deus não me abençoa. Eu estou olhando para a minha vida, no máximo que eu vejo é um furinho, uma coisinha boba que às vezes eu faço, um errinho insignificante. E às vezes o que você não consegue enxergar é aquilo que Deus está vendo. O que o profeta via era só um furinho na parede. O que Deus mostrou para ele era que havia o que, pessoal? Uma porta. Dentro dessa porta, quer dizer, havia uma porta aberta. Dentro deste local havia um monte de animais que eram ídolos, que eram deuses com D minúsculo, porque Deus só existe um. Eram deuses que aqueles homens que se diziam ser de Deus, eles cultuavam, eles adoravam. Traga isso para a nossa vida. Quem sabe você é aquela pessoa que se pergunta, por que Deus não está me abençoando? Por que a crise está me vencendo? Por que o problema está me dominando? Por que aquilo que eu quero não está acontecendo? E você se esquece que existe um Deus que te vê no oculto, que te vê secretamente. Ele sonda não só o que está diante dos seus olhos,
mas Ele sonda a tua mente, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você tem dentro de si. E tem pessoas que quando passam pela prova, pela dificuldade, pela tentação, quando pressionados, eles expõem aquilo que tem dentro deles, aquilo que há dentro do coração deles. E às vezes o que há dentro do seu coração tem sido uma podridão. A Bíblia chega a dizer que existem pessoas, cristãos, que são comparados a um sepulcro caiado. Aquele sepulcro em que por fora é bonito, é mármore, é cheio de detalhes, é cheio de riqueza, uma coisa bela, mas que por dentro é igual todo mundo, é podridão. Morreu, cheira mal, vai apodrecer, vai virar pó e etc, etc. E no mundo espiritual é isso que Deus está nos ensinando, de que o povo dizia, Deus não está olhando para nós. O povo dizia, Deus nos abandonou. Mas Deus estava mostrando de que Deus não havia abandonado por acaso. Porque aonde eles enxergavam só um furinho na parede, havia uma grande porta aberta, cheia de coisas erradas que eles tinham que tirar da vida deles. Aproveite hoje, sendo Santa Ceia. Talvez você, ao olhar para si, você vai ver igual o profeta. Você vai olhar para si e vai dizer, pastor, eu não sei por que Deus não me abençoa. E às vezes tem coisas no oculto do seu coração, que é como essa grande porta que está aberta, para a mágoa, para o ódio, para o ressentimento, para a murmuração. Tem gente que está dentro da igreja, mas é um murmurador. Tem gente que está dentro da igreja, mas é o primeiro a pegar em pedras para atirar quando alguém cai, quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém faz alguma besteira. E você diz, pastor, mas só tem um furinho na minha vida. É o que você enxerga, mas o que Deus está vendo? E o que Deus está contemplando? Será que não há uma porta aberta para a murmuração? Será que não há uma porta aberta para a infidelidade? Tem pessoas que acreditam mais no demônio do que em Deus. Tem gente que busca Deus por medo, não por temor. Por medo, vamos dizer que você acorde amanhã e ao sair de casa, a hora que você for sair, você... peraí, tem um trabalho de macumba em frente à sua porta. Tem gente que vai vir correndo para a igreja, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Fizeram um trabalho de macumba, sei lá mais o quê. E a pessoa começa a buscar Deus pelo medo. Mas se você tivesse buscado a Deus, a Bíblia diz, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Jesus aqui não é nada, está repreendido. Você pegaria, jogaria no lixo, lavaria, abençoaria aquele canto, todo dia você pisaria ali com a bênção de Deus. Mas o que eu quero lhe mostrar é que às vezes você está vendo um furo e Deus está vendo uma grande porta. Que isso está fazendo com que você se sinta abandonado, com que você sinta como se Deus tivesse se esquecido de você. E você acaba se esquecendo de que os olhos de Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Ele olha para a sua vida. Romanos capítulo 3 diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que esse versículo significa? Que se há algum defeito, não está em Deus. Se há algum motivo para Deus não estar lhe abençoando, esse motivo não é Deus. Esse motivo não é Jesus, esse motivo está dentro de você. Você precisa se examinar. Ah, mas eu não estou vendo nada. Faça como o profeta Isaías. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai conseguir ver teu erro, tua falha, teu defeito, sua nudez, sua dificuldade, sua limitação, e etc, e etc, e etc. Existem pessoas que não conseguem confiar em Deus. Existem pessoas que têm dificuldade em crer em Deus. Mas hoje Deus está falando para você, examine-se. Porque se houver dentro de você mais do que um furo, se houver dentro de você uma porta aberta para a murmuração, para o adultério, para a avareza, você sabia que a avareza é pecado? 1 Coríntios 6:10, a Bíblia fala uma lista lá de 10 coisas lá que te levam para o inferno. E uma delas se chama avareza. A Bíblia diz, mas quanto aos idólatras, aos feiticeiros, aos mentirosos, e vai falando um monte de coisa. Lá no 7º ou no 8º item, ele diz assim, e aos avarentos, no final do versículo diz, não herdarão a vida eterna. E quantas são as pessoas que se tornam avarentos para Deus? Para a família, para os amigos, para a sociedade, para os seus sonhos, você faz de tudo. Mas para Deus você fica medindo se é possível, se você será capaz, se você pode conseguir, se você pode vencer.
E o que Deus está falando para ti aqui hoje, desperta para esse recado, para esta revelação. O que Deus está falando para ti aqui hoje, por detrás daquele furo pode haver um arrombo muito grande. Por detrás daquele furo que você enxerga, pode haver uma grande porta aberta. E que tomara que hoje você feche a porta para o diabo e abra a porta para Deus. Não deixe o diabo lhe segurar. Olha o que aconteceu no Êxodo, capítulo 8. Quando Israel estava saindo do Egito, e o Moisés chega a Faraó, capítulo 8 de Êxodo, e diz para ele, o Faraó, Deus está dizendo que esse povo tem que sair daqui para poder adorar a Deus. Segundo o livro da Bíblia, Êxodo, isso aqui é uma verdade. Você não vai adorar a Deus vivendo uma vida de qualquer maneira. Você vai glorificar a Deus, segundo a Bíblia, no seu corpo e no seu espírito. Tem gente que acha que adorar a Deus é através de uma canção. Adore a Deus em forma de canção. Tem gente que acha que adora a Deus através de uma música. Mas você adora a Deus é com a sua vida. É quando as pessoas olham para você e dizem, bendito Deus que mudou a vida dele. Quando você é curado e você conta o milagre que Deus fez, você está adorando a Deus. Quando você sai da dificuldade, você prospera na vida, você está adorando a Deus. Quando você estava caído e você se levanta e vence na vida, você está adorando a Deus, porque é Deus quem te põe de pé, é Deus quem te levanta, é Deus quem te fortalece. Amém, povo de Deus? O que Deus está dizendo para você aqui hoje, que existem várias maneiras de se adorar a Deus, mas o mal de muita gente é achar que pode adorar a Deus da boca para fora. Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, que é a verdadeira vida, está longe. E às vezes nós estamos dessa forma, estamos até louvando a Deus, adorando a Deus, mas estamos longe, porque há coisas dentro de nós que nos separam de Deus. No capítulo 8, versículo 25, diz assim, 8:25. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus. Aonde, pessoal? Qual era aquela terra? Terra do Egito, terra de dor, de escravidão, de humilhação, de dificuldade. Qual foi a resposta de Moisés? Assim não dá. Amigo, amiga, não tem como você adorar a Deus, não tem como você servir a Deus, não tem como você glorificar a Deus estando em dificuldade. Você não vai glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando você vence, quando você conquista, quando você tem vitória, quando você dá a volta por cima, quando você assume o seu lugar, quando você toma posse da sua bênção. É aí que você glorifica a Deus. E você precisa entender isso. O Faraó disse, vocês querem glorificar a Deus? Tá bom, só não sai da terra. Quantas são as pessoas que estão na igreja? Deus, eu te amo, tu és lindo, tu és maravilhoso. Mas no seu corpo, você não está glorificando a Deus. Você não está sendo curado, você não está prosperando, você não está vencendo. E lá atrás nós vimos que o povo disse isso para Deus. Diz, Deus não está me vendo. Deus me abandonou, Deus não faz nada por nós. E Deus olhou para eles e viu que eles ainda estavam em erro. Que havia na vida deles mais do que um furo na parede. Havia por detrás daquela parede, havia uma grande porta aberta, cheia de sujeira, cheia de coisa feia, cheia de coisas que separavam aquele povo de Deus, que impediria Deus de abençoar aquele povo. Versículo 28. O Moisés veio a segunda vez e falou a Faraó, deixa esse povo adorar a Deus. Versículo 28. Diz assim, mesma página aí, 8:28. Êxodo 8:28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo... O que, pessoal? Não vades longe. Olha a ironia de Faraó. E ore também por mim. Você percebe, meu irmão, que o Faraó aqui representa Satanás na vida de muita gente. Ele prendia aquele povo, ele dominava a Israel. Israel ainda era de Faraó. O povo de Deus ainda estava na mão do Egito, escravo, comendo alho com cebola, morando, dormindo no chão, não tendo condições, não podendo sequer procriar filhos, fazer coisa alguma. Diz a Bíblia que o Faraó, ele libera o povo, diz, tá bom, vocês querem buscar Deus? Vá, mas não vá muito longe.
Quantas são as pessoas que o diabo está fazendo exatamente a mesma coisa? Porque enquanto você murmura, enquanto você é infiel a Deus, enquanto você adultera, enquanto você rouba, enquanto você fala mal, enquanto você faz alguma coisa que a Bíblia condena, você não consegue ir muito longe. O diabo não deixa você ir longe. Você está adorando a Deus, você não perde um domingo, você não perde as campanhas, mas talvez a sua vida não vai muito longe, porque eles ainda eram de Faraó. A hora que eles deixaram de ser de Faraó, Faraó, quando morreu o primogênito, ele disse: olha, Moisés, pega esse povo, suma daqui, eu não quero mais saber de vocês. Deixaram de ser Faraó, do povo do Egito, eles atravessaram o Rio Jordão e ali adoraram a Deus. Você adora a Deus, meu irmão, é dessa forma. Quando você é liberto, quando você é curado, quando você prospera, quando você tem uma vitória para contar, você está glorificando a Deus. E tomara que hoje você queira glorificar a Deus. E ao mesmo tempo entenda, se você não está conseguindo ir muito longe, porque há alguma coisa que te prende ao Egito, alguma coisa que te prende ao inimigo, alguma coisa que está permitindo, autorizando o diabo lhe segurar e não deixa você muito longe. Ah, pastor, mas eu não vejo nada, eu só vejo um furo na parede. Peça para Deus hoje: Jesus, deixa eu romper os meus limites aqui hoje, o limite da minha visão. Lembra do homem chamado Abrão? O Abraão, o limite da visão dele, quando ele via que o resultado não vinha, que o filho ele não tinha, que a mulher dele não podia engravidar, ele então, limitando a Deus, ele diz: Deus, já que o Senhor não me dá filho, eu vou pegar o meu criado Damasceno Eliezer e vou fazer dele o meu herdeiro. O Senhor não me dá filho, o Senhor me abandonou. O Senhor fala que o Senhor é bom comigo, mas o Senhor não está me dando, o Senhor não está fazendo. E Deus chega para Abraão e disse: Abraão, sai da tua tenda. Abraão estava dentro de uma tenda em que ele só conseguia ver aquilo que estava ali dentro, pessoal. Ele não conseguia ver nada mais do que aquilo. E Deus falou: sai, e ele saiu. E Deus disse: começa a enxergar agora. Começa a contemplar agora. E ele começou a contemplar, meu irmão, uma infinidade de coisas. E Deus disse: assim será a sua descendência. Se você está vivendo essa fase da vida que você não está conseguindo ir muito longe, você precisa mudar a sua maneira de pensar, de enxergar. Você precisa entender, você vai glorificar a Deus com o teu sucesso. Você vai glorificar a Deus com a tua vitória. Você vai glorificar a Deus com aquilo que Deus vai lhe dar no nome de Jesus Cristo. E se você diz: pastor, eu não consigo ir muito longe, comece a mudar a maneira de pensar. Você já leu alguma vez na Bíblia Jeremias 12? Vamos lá para Jeremias, por favor. Versículo 5. Você precisa mudar a sua visão, queridos. Se você não está conseguindo ir muito mais longe, mude a sua visão. Compreenda que com Deus você pode vencer, você pode ir longe. O faraó, Satanás dessa vida, ele vai fazer de tudo para te segurar. O faraó dos nossos dias, para impedir você de vencer, de sobressair, se destacar. Mas você hoje tem que tomar aquela posição: eu vou mais longe, eu posso ir mais além, eu posso vencer. Em nome de Jesus. Olha o que diz Jeremias capítulo 12. Versículo de número 5. Jeremias 12, 5. Está escrito assim, irmãos: se te fadigas, o que, pessoal? Correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com quem vai a cavalo? Olha aqui para o pastor. Se existem desafios que você já está jogando a toalha: Deus, eu não aguento, Deus, o quê? Como é que Deus pode te dar coisas maiores? Que quanto maiores são os desafios, maior será a luta, pessoal. Quanto mais você quer de Deus, mais Deus quer de você. Isso não é frase minha não, é do missionário Soares. O missionário Soares conta que um dia ele estava dizendo para Deus em oração: Deus, eu quero mais do Senhor, Deus, eu quero mais, sei lá mais o quê. E na oração ele sentiu como uma resposta de Deus, como se Deus dissesse a ele: quanto mais você quer de mim, mais eu quero de você.
E é verdade, pessoal. Quanto maior é a sua luta, quanto maior, perdão, são os seus desafios, maior será a sua luta. Quanto maiores forem os teus sonhos, maior serão os teus desafios. Você tem como colocar no seu coração, peraí, se eu estou cansado, se eu estou fadigado, peça para Deus, renova a minha força. Isaías 40, 31 ou 31, 40, a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ô Jesus, renova a minha força aqui hoje. Jesus vai renovar a tua força. Ele vai te dar força para você ir mais longe. Ele vai te dar força para você ir mais além. Porque Ele está dizendo, se você já está cansado, fazendo o que todo mundo faz, imagine se você resolver viver o sonho de Deus. O que Deus tem para você, você não vai aguentar. Então, se há alguma coisa te fadigando, se há alguma coisa te entristecendo, se há alguma coisa te jogando para baixo, peça hoje, Jesus, renove a minha força, renova a minha vida, renove a minha fé, renove o meu vigor, para que eu possa fazer mais, para que eu possa ir mais longe, para que eu possa ir muito mais além, para a glória de Deus. Você está fadigado por quê? Você está cansado por quê? Ah, pastor, não sei se eu dou conta. Você precisa ir mais longe, meu irmão. Você precisa ir mais além. Você precisa fazer mais. Você precisa se esforçar mais. Você precisa correr mais. Você precisa ter, como o mundo diz, uma fé maior. Uma fé que funciona. Você precisa ir mais longe. Você precisa aprender a provocar a bênção na sua vida. Seja um provocador de milagre. Seja um provocador de bênção. Vá mais longe em nome de Jesus. Você pode ir mais longe. Você pode ser capaz de conquistar coisas maiores. E por que eu posso? Deixa eu terminar em Efésios capítulo 3. Eu vou terminar aqui. Livro de Efésios capítulo 3. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo de número 3. Efésios capítulo 3. Versículo 20. Efésios 3, 20. Diz o seguinte, irmãos, capítulo 3, versos 20. Bora lá, diz assim, ora, aquele que é poderoso, falando de Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, esse poder já está dentro de ti. Ele não tem que vir, você não tem que esperar. A Bíblia está dizendo que você será capaz de fazer tudo o que você deseja, tudo o que você sonha, tudo o que você espera. Esse poder está dentro de você. Ele já existe, ele já é real. Mas vamos recapitular a mensagem? O profeta Ezequiel, ele teve a visão, e na visão o povo dizia, Deus nos abandonou? Deus não olha para nós? Deus se esqueceu de nós. E Deus disse, profeta, o que é que você está vendo? Ele disse, só um furo na parede, Deus. E Deus falou, quebra esse furo aí, quebra essa parede. Ele quebrou. Quando quebrou a parede, ele viu que por detrás daquela parede havia uma porta aberta, grande. E dentro deste local havia muita coisa errada. Coisas que separavam aquele povo de Deus. E daí o porquê que aquele povo não glorificava a Deus. Que aquele povo Deus havia abandonado. Porque aquele povo Deus havia desprezado. Deus não era mais com eles. Se você deseja hoje, volte para Deus. Porque enquanto você tiver, me perdoe a colocação que eu vou usar aqui, mas como diz o ditado popular, alguma coisa, o rabo preso com o diabo, se você tiver alguma coisa que lhe prende ao diabo, você não vai conseguir muito longe. Foi o que aconteceu com Êxodo capítulo 8. A Bíblia diz que o povo não conseguiu ir muito longe, mas eles queriam adorar a Deus. O faraó disse, vocês podem até adorar a Deus, mas aqui no deserto, aqui em dificuldade, estou em dificuldade, mas eu louvo a Deus. Eu estou sofrendo, mas eu louvo a Deus. Não, Moisés disse, assim não dá, faraó. Esse povo tem que sair dessa dificuldade. Eles têm que sair do deserto. O faraó disse assim, tá bom, vocês podem ir até o deserto, vocês podem sair do Egito, atravesse, vá até o deserto, mas não vá
muito longe, porque eles ainda eram de Faraó. Enquanto você for de Faraó, entre aspas, enquanto você ainda for, estiver nas mãos do inimigo, você não vai conseguir muito longe. Mas se você hoje compreender, eu vou me esforçar mais, eu vou correr mais, eu vou mais longe, eu vou fazer mais, eu vou lutar mais, eu vou crer mais, eu vou fazer mais, você vai descobrir que o poder está dentro de você. Você será capaz de fazer mais do que você pensa, do que você tem feito, de conquistar mais, de ir muito mais além. Mas para que tudo isso aconteça, o que Deus está falando, o poder está dentro de você. Então não fique dizendo, Deus não está me vendo. Ele sabe de você, Ele vê as suas lágrimas, Ele sabe da sua luta, Ele te conhece. Não diga como profeta eles disseram naquela época. Eles disseram duas coisas: Deus não está me vendo e Deus nos abandonou. Não ache que Deus te abandonou. Se você se voltar para Deus, Malaquias 3,7, voltai para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós todos. É o recado que Deus mandou que eu lhe desse aqui hoje. Vamos aplaudir a Deus, pessoal? Glória a Deus. Daqui a pouquinho tem mais. Volte para Deus aqui hoje e Deus vai se voltar para você. Digam graças a Deus, pessoal. Coloque a mão no coração, diga sobre o coração, diga obrigado, Jesus. Diga, eu assumo todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Diga, bênçãos de Deus, cumpra-se em o nome de Jesus.